Olá, sejam todos bem-vindos ao Pra Gente, o videocast da LG Lugar de Gente. Eu sou Maria Paula Oliveira, diretora de Gente, Jurídico e Compliance da LG. No episódio de hoje, vamos abordar um tema que tem se tornado cada vez mais estratégico para as organizações: o bem-estar integrado dos colaboradores. Segundo dados do Instituto de Pesquisa ADP, 67% dos trabalhadores são influenciados negativamente no trabalho pelo estresse, o que, anualmente, gera 12 bilhões de dias de trabalho perdidos por causa de depressão e ansiedade, custando à economia global quase $1 trilhão, segundo a OMS e a OIT. Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Para discutir esse assunto tão relevante, eu recebo hoje duas especialistas, Renata Rivetti e Andréia Destre. Sejam muito bem-vindas, meninas, e fiquem à vontade para se apresentar. Prazer estar aqui com vocês. Maria Paula, obrigada pelo convite. Renata, um prazer estar, enfim, interagindo aqui com você. Eu sou Andréia Destre, eu me junto a vocês aqui trazendo três perspectivas, né, distintas. Primeiro, eu trabalhei 25 anos na cadeira de head de pessoas, né? Então, de uma carreira de estagiária a diretora de multinacionais e empresas nacionais também. O segundo olhar que eu trago é o olhar do conselho, da governança corporativa. Então, como membro de conselhos e comitês de pessoas, comitês de sustentabilidade. E, por fim, e muito importante, como fundadora da Friends Bee. Friends, amigos, Bee, abelha. Nós somos uma empresa de saúde e educação emocional. Então, a gente trabalha sempre com esse princípio da integralidade humana, conectando emoções, né, dentro das pessoas com os seus resultados aí nas empresas. Obrigada. Muito bom. Bom, eu também agradeço o convite. Eu sou Renata Rivetti, sou fundadora da Reconnect, hoje uma empresa especialista no tema da felicidade sustentável, produtividade consciente e liderança humanizada. Então, a gente tem tentado trabalhar culturas de bem-estar aliadas aos negócios. É um prazer estar aqui também com a Andréia. Obrigada. Muito bom, gente, trazer aqui duas experts na área, mulheres inspiradoras, empreendedoras. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo. E eu queria começar falando um pouco de impacto do bem-estar na produtividade, né? Ligar esses dois temas tão importantes. Porque um cenário que a gente vive, né, cada vez mais desafiador, no qual a competitividade e a inovação estão caminhando lado a lado, entender essa relação entre saúde mental, saúde física, desempenho dos colaboradores nas organizações, eu acho que deixa de ser um diferencial e passa a ser algo que se tornou essencial, né? Uma necessidade estratégica para as organizações. Então, assim, cuidar das pessoas significa investir no futuro das empresas. Acho que cada vez mais esse conceito, né, tem ficado claro para as empresas. Então, minha primeira pergunta é para a Andréia. Quais que você entende, Andréia, que são os princípios, os principais sinais de alerta que indicam que uma organização precisa investir mais no bem-estar dos colaboradores? Pergunta super importante, Maria Paula. Assim, eu vou trazer duas características aqui, tá? Dois princípios assim de fumaça que pode ser incêndio ou não. Então, assim, o primeiro que eu trago, que pouca gente olha, é a sinistralidade da organização. Então, assim, a sinistralidade ela acaba sendo um índice de adoecimento da organização. Vamos pensar o seguinte: antes da pessoa chegar num transtorno de fato, um transtorno mental, né? Eu estou com uma TAG, um transtorno de ansiedade generalizada, eu desenvolvi uma depressão, eu cheguei num burnout, síndrome do pânico, enfim. Antes disso, o que precede? Né? O corpo físico. Então, o corpo já dá vários sinais. E, com isso, a busca pela medicina, né, acaba sendo um grande fator que as empresas podem acompanhar e ver se, de fato, tem algum risco. E o outro, que eu digo assim, que é o termômetro corporativo, é o turnover. E ali o turnover é um termômetro, porque não é só acompanhar, né? Mas assim, ele indica se a empresa já está pré-doente ou se a empresa está doente e o grau, né? Então, assim, eu tenho uma febre de 37, 39, eu já é delirante de 42. Né? E aí, com isso, a gente consegue avaliar, com esse índice, a capacidade de retenção da empresa. E aí,
uma ressalva ou um ponto de atenção, né? Muitas vezes, os RHs acabam olhando só o turnover voluntário. Então, assim, quem é que vai sair da empresa, né? Eu digo, não, tem que olhar o turnover de uma forma geral, o voluntário e o involuntário. O voluntário, normalmente, sai aquela pessoa que ou não deu fit cultural, né? Muitas vezes nem chega a adoecer, não acha que é para ela e tem uma alta empregabilidade. Então, ela consegue se recolocar fácil no mercado. Agora, o turnover involuntário, ele pode ser até pior, porque quando a pessoa chega a ser desligada da organização, a iniciativa não é dela, né? Ela pode já ser uma detratora ali, super ativa, e o quanto que ela já impactou a organização. Se é um líder, por exemplo, né, hoje um ponto que a gente coloca muito é a questão do assédio, né? Se é um líder, por exemplo, esse líder já está num ponto de estresse tão alto que ele começa a ser um assediador a partir dali. Quer dizer, qual é o estrago que ele fez na organização? Ainda tem aquele caso do novo involuntário que a pessoa fica totalmente apática. Então, que também é um problema, né? Ou seja, o quanto ela deixou de contribuir, né? Então, esses aspectos, para mim, tanto a sinistralidade quanto o turnover, são 2 pontos, assim, 2 indicadores que eu recomendo olhar. Muito bom. Renata, agora uma pergunta para você, que eu acho que é fundamental para os RHs, até para que nós, né, como profissionais de RH, a gente consiga convencer as lideranças da importância do investimento em ações de bem-estar para os colaboradores. Pela sua experiência, como a gente pode medir os efeitos diretos e indiretos das ações de bem-estar na produtividade dos colaboradores? Bom, ainda é um grande desafio, primeiro, entender produtividade, sabe, Maria Paula? A gente vê que desde a Revolução Industrial, há 100 anos, a gente fala produtividade num trabalho como se fosse da fábrica igual ao trabalho intelectual. Então, acho que o primeiro conceito é o que é produtividade no trabalho intelectual? São horas trabalhadas? Que não quer dizer nada, né? Eu posso ficar horas e não fazer nada. Então, eu acho que o primeiro é começar a entender como é que a gente olha resultados. O que as pessoas de fato estão entregando? Porque a gente tem hoje dados que das 8 horas trabalhadas a gente produz menos do que 3 horas mesmo, de fato, de coisas significativas. Então, a empresa tem que começar primeiro a entender o que eu espero dessa pessoa, ela está me entregando o que ela precisa entregar, e quando ela está num ambiente mais saudável, quando ela gosta do que ela faz, ela produz mais? Então, a gente hoje até tem uma pesquisa, a gente fez recentemente uma pesquisa sobre a produtividade consciente, mostrando pessoas que estão bem, elas geram mais resultado, elas têm melhor performance. Então, por muito tempo, existia aquele mito de que tem que ser workaholic para ser produtivo. E hoje a gente vê a neurociência mostrando não, a gente nem tem cognição para ficar, né, tantas horas com atenção plena, gerando resultado. Então, acho que o primeiro é acabar com esse mito de que produtividade vem de horas trabalhadas e vem desse lugar do sofrimento, do excesso. E aí a empresa tem que começar a entender pessoas que estão entregando mais, como é que está o ambiente, como é que está a segurança psicológica, como é que estão as relações, né? E será que essa pessoa trabalha as habilidades dela ou ela está apática, né? Como a Andréa falou. Então, eu acho que já está na hora da gente, já passou da hora da gente entender que, de fato, o bem-estar ele é totalmente aliado à produtividade. Muito bom, perfeito. Acho que você trouxe pontos muito importantes aqui. E aí, né, seguindo nessa linha, como que vocês entendem que as lideranças podem criar esse ambiente favorável, né, para equilibrar a alta performance com a qualidade de vida? Quer falar? As duas estão aqui. É que você me inspirou aqui numa fala, Renata. A Renata trouxe a questão, né, dessa visão do workaholic. E o que eu estava aqui pensando, fazendo um contexto, né, para a minha resposta, Maria Paula e Renata, é assim, qual é a crença que está dentro da organização? Qual é a crença da primeira pessoa da organização? E eu faço um convite, né, para a gente aqui, mas também para quem vai nos ouvir e fazer essa reflexão. É uma crença mais parecida com manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Quem não chora não mama, quem não é visto não é lembrado, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Tem uma série dessas questões e também, né, eu tenho um outro ponto, que são crenças como a união faz a força. Para inovar, é preciso errar. Então, entenda que são características de empresas que levam a uma cultura bem diferente. E a crença da primeira pessoa, daquela pessoa que preside a organização, é que vai dar o tom dessa cultura da empresa, aquilo que é esperado da liderança, aquilo que é bem visto, aquilo que não é bem visto, né? Aquilo que é inadmissível para a organização.
E aí, respondendo objetivamente, né, a pergunta, depois do contexto, tem um livro que eu gosto muito, que eu recomendo, Humanocracia, do Gary Hamel, e ele traz ali 5 aspectos que favorecem o engajamento das pessoas na organização, tá? Eu vou usar aqui e dizer o porquê, né? da minha parte aqui do emocional. Então, ele traz assim, olha, é importante ter vínculo com propósito. Eu coloco assim, por que o vínculo com propósito? Porque isso dá o sentido de pertencer, isso dá o sentimento de pertencer, né? Ele fala, é importante você trabalhar com autonomia. Por que autonomia? Porque a autonomia dá a percepção de confiança, né? O que é essencial para você começar a ter uma relação verdadeira com outra pessoa. Ele traz a questão de você ser reconhecido, celebrar e ser reconhecido. Por quê? Porque ser reconhecido é um sinal de valorização. Eu percebo que eu sou importante naquela organização, que minhas ideias são levadas em consideração, enfim. Então, é importante. Caminhando para o fim. Ele traz a questão do aprendizado. Tem que ter um ambiente, né? Já se falava lá do Learning Organization, de aprendizado. Por quê? Porque eu sinto que eu estou me desenvolvendo. E, por fim, essa questão do work-life balance, né? Que eu chamo de harmonia na vida. Por quê? Porque eu sinto que a empresa me respeita, ela respeita o meu tempo, ela respeita os outros papéis que eu tenho na sociedade. Então, pegando aqui um gancho também da Renata, tem um mantra, né, na Friendsby, que a gente fala que é assim, quem está bem, faz o bem. Quem está bem, trabalha bem. Muito bom. Bom, a gente primeiro acho que tem que também olhar muito o que o RH tem feito, né? A gente fala de bem-estar e se pensa muito em programas de bem-estar que estão tratando os sintomas, mas não estão tratando a causa raiz. Então, eu olho hoje o mundo do trabalho, eu vejo 3 grandes problemas. Uma sobrecarga, as pessoas estão, de fato, cansadas, sobrecarregadas. Existe uma desmotivação, então falta aí um lugar das pessoas, de fato, trabalharem suas habilidades, gostarem, estarem engajadas com o que fazem. E, por fim, acho que o work-life, que a gente fala, né, até harmony hoje, assim, está desequilibrado. O trabalho não é integrado na nossa vida, ele é uma fatia muito grande do bolo. Então, quando a gente olha isso, não adianta fazer programas de bem-estar, não adianta criar um ambiente bonito, não adianta dar benefícios se eu não trabalho nessas causas raiz, né, do problema. Então, o que eu tenho falado muito em treinamentos para liderança, primeiro, sobrecarga. A gente precisa mudar esse excesso que a gente vive de muitas reuniões, muita informação, muita comunicação. Parece que a gente está sempre devendo, né? Está sempre correndo e fala assim, não, quem sabe agora, daqui a pouco acalma, depois do carnaval. E parece que nunca chega. Então, tem algo errado na nossa forma de trabalhar. Não é que a gente está super produtivo, não, vem inteligência artificial e a gente usa pouco ela como deveria e está lá fazendo reuniões longas, né, assim, mal administradas, muita informação, perde retrabalho, processos. Então, o primeiro aspecto é a gente pode trabalhar melhor. O segundo aspecto, eu acho que tem um pouco que a Andréa falou da apatia, as pessoas olham para as atividades e não gostam do que fazem. Ninguém pergunta o que a Maria Paula faz bem, o que a Andréa faz bem. A gente precisa descobrir mais isso. Quais são as minhas habilidades, os meus dons? E aí o papel do líder é muito importante nesse contexto. E, por fim, quando a gente fala também de ambientes tóxicos, a gente ainda vê uma liderança que acredita ainda no medo, no comando e controle, no assédio, né? Então, assim, no microgerenciamento. E hoje a gente vê um gap, né, um conflito geracional, porque vem novas gerações falando, eu não vou aceitar isso. A minha aceitava, né, a gente achava até assim, isso é bom ser workaholic, e até aceitava o abuso, o assédio, e hoje a gente vê que não tem mais espaço para isso. Mas ainda tem uma liderança que acredita. Então, a gente precisa, de fato, trazer esses temas e mudanças muito mais estruturais do que realmente o RH trabalhar no superficial, que muitas vezes é o que eu vejo, né? Áreas de felicidade, de bem-estar, de cultura, estão trabalhando muitas vezes o básico do básico, mas são necessidades básicas, não atendem, de fato, a mudança que a gente precisa para o mundo do trabalho. Perfeito. Não, eu concordo. Assim, eu vejo muitos RHs atuando de forma posterior, quando o problema já está instaurado e não sendo efetivo, né? Eu crio um programa, mas ainda assim eu estou com meus colaboradores afastados, eu tenho casos de burnout, a saúde mental não está legal aqui, o ambiente não está bom, e aí não entendem por quê e se frustram, e as pessoas se frustram, mas eu acredito muito nisso que você falou, é porque a causa raiz não está sendo tratada, né? Por que a gente chegou nesse ponto e como a gente pode atuar de maneira
maneira preventiva para, de fato, atacar ali o cerne do problema e não só as consequências, porque muitas vezes já é tarde, né? Quando a pessoa já desenvolveu... Estão mitigando as doenças, Exato. Mas não trabalhando na prevenção e na promoção, né, da saúde mental e bem-estar. É isso. A área de saúde normalmente é uma área de doenças, né? Olha muito mais. Exato, quando já chegou num Sim. ponto, né, que o dano já tá causado. Então, ótimo. Então, agora falando um pouco dos pilares do bem-estar no ambiente de trabalho, a gente trouxe aqui mais um dado que, de acordo com a pesquisa WellHub, 85% dos líderes de RH percebem que os programas de bem-estar diminuem os custos de atração e retenção de talentos e aumentam o engajamento das equipes. E, mesmo com esses benefícios, implementar programas de bem-estar pode ser uma tarefa desafiadora para o RH, que é isso um pouquinho do que a gente vem falando. Então, queria perguntar para as duas, assim, na opinião de vocês, quais os principais desafios que os profissionais de RH enfrentam ao buscar implementar os programas de bem-estar? A liderança. Assim, eu acho que a gente ainda pensa muito no bem-estar como isso é uma responsabilidade do RH. E, de fato, o RH traz a estratégia. Acho que, né, hoje, cada vez mais é uma área mais estratégica. Mas, se a liderança não se engaja em mudar hábitos, em trabalhar com novos rituais, relacionar de outra forma, construir segurança psicológica, não vai dar certo. Né? Tem que virar cultura. E, para virar cultura, precisa de uma liderança que acredite e que entenda. O que a Andréa falou sobre trazer sentido é muito importante. Não é que eu tenho que fazer um check-in, reconhecer pessoas porque alguém me obrigou, porque o RH me obrigou. Esse líder tem que entender o porquê. Então, é construir, eu acredito, uma nova forma da gente trabalhar. E aí, acho que o grande desafio do RH é entender que a liderança precisa estar engajada, precisa entender o porquê, e os próprios colaboradores. Porque se a gente está falando que vem uma nova geração que quer mais autonomia, que quer flexibilidade, a gente tem que falar também de direitos e deveres. Né? Não é tratar adultos como adultos. E, muitas vezes, ainda é uma relação, né? Eu falo, o papai e a mamãe que estão lá mandando só, e não funciona mais. Então, eu acho que está na hora da gente, de fato, trazer uma conscientização e trazer dados de que, olha, eu acho que o que a Andréa falou é essencial. A empresa tem uma dor, todas têm. Ou é auto-absenteísmo, auto-turnover, né? As licenças médicas estão aumentando. Então, como é que a gente olha essa dor e olha o custo dessa dor? Porque, certamente, a empresa está perdendo dinheiro porque as pessoas estão, de fato, adoecendo ou saindo, enfim. Então, está na hora do RH trazer mais dados e mostrar que os programas eles vêm muito para ajudar a curar essa dor. E complementando, eu vejo assim, muito RH ainda olha os programas como assistencialismo e como benefício. Né? Então, assim, é inegável que é legal que as empresas que têm, né, a pesquisa do WellHub é fenomenal, mas não pode ser só isso. Tá? Não pode ser assim, eu vou cuidar nessa visão da mãe ou do assistente social, né, e dar benefícios. O que a gente precisa? Eu sou sempre favorável e trabalho nisso, que é mudar comportamento. Como é que a gente muda comportamento? Tá? Eu posso mudar pela dor, que não é muito legal, porque a pessoa saindo daquele cenário, ela não mudou efetivamente, né? A pessoa que acelera muito, mas vê um radar, ela freia, não porque ela anda na velocidade adequada. Então, o que eu sempre trago? O que é importante fazer? É importante levar para essa liderança, principalmente porque é o tom da cultura, né? É essa educação emocional. O que eu chamo de educação emocional? É essa capacidade de investir mais, né? Os RHs promoverem mais com os gestores encontros que possibilitam mergulhar mais no autoconhecimento. Porque, a partir do momento que eu mudo meu comportamento. E, se eu mudo meu comportamento, eu mudo a cultura, né? De uma forma sustentada. E, assim, a gente progride e evolui a organização. Porque não é o racional, né? É o emocional. Então, todos nós nos conectamos pela emoção. Eu não me conecto com o meu funcionário, a minha funcionária, porque eu sou chefe, né? Porque eu tenho um crachá, porque eu tenho um cargo, porque eu tenho estudo em Harvard. Não é por aí. A gente se conecta quando o meu humano está presente e me conecto com o humano de cada um.
Né? Isso é que precisa, porque a gente ainda tem muito essa liderança naquelas crenças que eu falei, que a Renata trouxe, anteriores, que não funciona mais. Então, se isso não funciona, como é que eu mudo? Eu mudo dizendo que é importante? O RH está cansado de fazer isso. Né? Não vai funcionar, porque falar não entra. Então, ajudar a pessoa a refletir e a mudar e a questionar as próprias crenças e ver o efeito dessas crenças no seu dia a dia, na sua produtividade, isso muda. Né? Então, é um investimento que não tem uma resposta rápida, simples, mas depende da mudança individual de cada um, e a RH pode ajudar muito nisso. Sem dúvida, muito bom. Renata, agora um tema atual aqui para você. Como que você enxerga que as empresas podem engajar os colaboradores em ações de bem-estar, pensando nos diferentes modelos de trabalho que a gente tem hoje, né? Então, acho que no modelo híbrido, remoto, isso se torna ainda mais difícil. Qual que é a sua visão? Eu acho que primeiro a gente tem que redefinir, de fato, o que é o escritório, como é que a gente se relaciona nesse novo formato. Porque, de fato, a gente já vê várias pesquisas mostrando que o 100% remoto não é o mais produtivo, mas o 100% presencial também não. Né? As pessoas estão cansadas, pegam trânsito, tudo. Então, se a gente está falando modelo híbrido, ele é interessante, a gente precisa definir o que é o modelo híbrido. Não é para eu chegar no escritório, abrir meu computador e entrar num link, né? Numa call. Então, e cada um num lugar. Então, assim, primeiro é esse lugar de o que a gente faz no escritório. Eu acho que a gente tem que se relacionar presencial, eu acho que é super importante ter momentos de construção, de team building, mas no dia a dia tem que criar novos rituais. Não é eu pegar o que a gente fazia no presencial e simplesmente replicar online. Então, a gente tem usado muito ferramentas e falado muito com os líderes, um check-in, um check-out, usar ferramentas que existem hoje, né? Vários aplicativos, várias coisas para as pessoas interagirem de outra forma. E talvez começar uma reunião que pode ser mais produtiva e pode ser mais rápida, de 30 minutos, com um check-in, com pessoas se conectando, falando sobre coisas importantes, o que deu certo, né, naquela semana. Então, o principal é entender o que a gente define que vai fazer juntos, quando que a gente está no escritório, quando que a gente está online e como é que a gente cria novos rituais para o híbrido, porque também quem está, às vezes, distante não está acompanhando, é aquela coisa, só ligou uma tela, a pessoa não está nem ouvindo. Então, de fato, eu acho que é uma reconstrução. Mas eu acredito muito no novo modelo e não voltar só para 2019, porque a gente não está sabendo fazer direito, sabe? Eu sempre falo, a melhor forma de construir o futuro é, de fato, assumindo uma cocriação. E eu acho que a gente está muito atrasado nisso. Concordo, acho que a gente precisa rever, né? Não é, a gente sai fazendo muitas vezes nessa correria do dia a dia, tantos temas, a gente se atropela e acaba não pensando exatamente, né? Não revendo o porquê daquelas ações, daqueles rituais e como eles podem ser mais efetivos. Pela sua experiência, como que as empresas podem criar uma cultura que realmente priorize o bem-estar integrado e para que o bem-estar seja uma prioridade genuína dentro das empresas e dos RHs e não só um benefício, né, opcional ali? Acho que a palavra-chave da tua pergunta é o genuína, né? Então, assim, vou vestir aqui o meu chapéu totalmente de conselheira. Cultura é responsabilidade do conselho, a responsabilidade dos comitês de pessoas, para essas empresas já têm uma governança mais estruturada, se não é responsabilidade, sim, da primeira pessoa, da presidente ou do presidente da organização. Né? O que significa isso? Eu vou trazer o estudo que eu faço, eu sou membro da Comissão de Pessoas do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e lá eu conduzo um grupo de trabalho que a gente olha a saúde integral, a segurança psicológica e o efeito disso nos resultados da empresa. Então, o que eu posso trazer com base nesses 3 anos de estudo, olhando governança, né, essa responsabilidade desse grupo de administradores da empresa, é que é fundamental para ser genuíno, Maria Paula, tem que entender, né, que o estado emocional de cada indivíduo afeta a capacidade desse indivíduo e logo da empresa, né, de inovar, de criar, impacta a capacidade de se relacionar para dentro e para fora. Então, impacta também a fidelização dos clientes, impacta a integridade corporativa e impacta
a reputação organizacional. Então, são fatores que tudo isso, se a empresa, né, como esse órgão assim, né, regido por pessoas, não pode tirar o CPF da frente, entende tudo isso e entende que resultado é isso. Resultado é o que resulta, né? Resultado financeiro é aquilo que resulta do quê? Do seu modelo de liderança e gestão. Excelente. Muito bom, gente. Vários insights aqui importantes. E agora eu queria falar um pouquinho mais sobre a relação de tecnologia, inovação e bem-estar, porque a gente sabe que a tecnologia tem desempenhado um papel fundamental na construção de ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos. E hoje as empresas contam com diversas soluções digitais, né, que permitem monitorar o bem-estar dos colaboradores, oferecer um suporte mais personalizado, estruturar ações preventivas. E assim, as empresas que investem, né, muitas empresas têm investido em tecnologia para mapear fatores como estresse, promover ações preventivas, facilitar o acesso aos recursos para melhorar a saúde mental e física e fortalecer esse ambiente mais equilibrado. Então, queria perguntar para vocês duas, na opinião de vocês, quais são as tendências mais inovadoras dessa integração entre tecnologia e bem-estar e como as empresas podem utilizar a tecnologia da melhor forma para continuar melhorando esses programas de bem-estar? Olha, a inteligência artificial ela é muito boa na coleta de dados, na análise desses dados e no estabelecimento de padrões, achar padrões ali. Então, sim, eu acho que pode ajudar muito as organizações a entenderem o que está se passando na empresa, né? Agora, tem que saber que dados colocar, de que dados olhar. Então, ainda a inteligência humana ainda é fundamental ali, mas a inteligência artificial pode ajudar muito nesse processo. Mas o que eu vejo, assim, né, viajando total, como tendência, é a busca maior pela saúde mental. Então, são tecnologias que vão pegar... nós já temos wearables, né, tal, mas essa tecnologia que vai pegar aquilo que meu corpo diz de mim, né? Então, por exemplo, minha pressão arterial, minha temperatura, meu tom de voz, a velocidade com que eu falo. Então, tudo isso vai pegar e vai fazer analisar assim, que emoção está aqui presente, né? E vai ajudar esse indivíduo, né, individualmente, não só a organização, mas a perceber assim, nossa, como é que eu estou me sentindo hoje? Por que eu estou dessa forma? E eu vou ter ali um mapa, sabe, de apoio ao meu autodesenvolvimento. Vai me ajudar na terapia, vai me ajudar na psiquiatria, e com isso vai ajudar também nas organizações, né? Então, eu acho que a medicina do trabalho, com o uso desses aplicativos, dessa nova tecnologia, vai conseguir dar altos saltos, mostrando com fatos, né, os dados, a cultura, como a cultura precisa ser modificada. Muito bom. Acho que se a gente pensar nos 3 problemas que eu falei, da sobrecarga, os ambientes tóxicos e a desmotivação, eu acho que a tecnologia consegue ajudar nos 3. Primeiro, o mais óbvio é a sobrecarga. A tecnologia e a inteligência artificial hoje deveria reduzir os nossos processos que são burocráticos, automatizar coisas, melhorar a nossa comunicação, deixar as reuniões mais objetivas. Então, a gente consegue. O Bill Gates fala, né, a semana devia ser de 3 dias, com tudo isso que a gente pode. E estamos longe, ao contrário, a gente ainda não usa a tecnologia de fato a nosso favor. Então, acho que esse é o primeiro aspecto. Dá para reduzir muito a sobrecarga. Mas a dica que eu deixo já é: mapeiem seu dia a dia. Porque a gente acha que está sempre muito cansado, sobrecarregado, mas, de fato, será que entrou no Instagram? Será que perdeu muito tempo? Será que teve distrações? Porque a tecnologia ela é maravilhosa, mas ela também nos distrai, né? Sim. Então, como que eu estou usando a tecnologia? Isso é importante. Quando a gente fala de relações, a gente pode usar a tecnologia para programas de reconhecimento, para aproximar as pessoas, né? Para gerar mais trocas. Então, ela é totalmente positiva nesse sentido também. E, por fim, a desmotivação é porque as pessoas estão fazendo as coisas erradas. Se elas, de repente, se a gente automatiza processos, se a gente usa o ser humano, né, por trás da máquina, a gente, de fato, vai ter pessoas fazendo atividades que motivam mais, que têm mais a ver com os dons. E você pode usar, inclusive, a tecnologia para descobrir quem é a Maria Paula, o que ela gosta. Então, eu acho que está na hora da gente, de fato, a gente já está atrasado, né? Eu fui no South by Southwest ano passado e eles falaram muito sobre isso. A gente já
nosso cérebro não acompanha essa evolução exponencial da tecnologia. A gente tem uma evolução linear, então a gente já está atrasado, mas ao invés de ter medo, está na hora da gente usar mais, testar, pilotar e experimentando mais, porque ela veio para ficar. O ponto é, será que a gente está com medo e está aqui, né, reticente, ou a gente está se engajando para entender o que vai trazer com tudo isso? Sem dúvida. Eu acho que esse ponto do medo, né, ele muitas vezes impede a gente de testar. E é normal, né, que o ser humano tenha receio. Será que essas tecnologias vão me substituir? Eu vou perder meu emprego? São coisas que passam pela cabeça das pessoas, mas a gente precisa desconstruir isso, né? E trazer a tecnologia como um parceiro para a gente fazer as coisas melhor, de forma mais eficiente. Tem até uma frase, Maria Paula, que é... A IA não vai roubar o teu emprego, mas quem souber usar vai, muitas vezes, né? Então, assim, é um pouco sobre isso também. Muito bom, gente. E aí, diante de tudo que a gente conversou aqui, acho que fica claro que é fundamental que os RHs estejam preparados para implementar programas efetivos, né, genuínos, acho que essa palavra que surgiu aqui é muito boa, de apoio aos colaboradores. E investir em bem-estar significa fortalecer a cultura organizacional, aumentar o engajamento das equipes, criar um ciclo positivo para a retenção, para a produtividade. E para que essas iniciativas elas sejam realmente efetivas, a gente precisa se planejar, a gente precisa se acompanhar, a gente precisa executar continuamente, né? Não são ações pontuais, mas é algo que é um movimento contínuo dentro das empresas. E aí, já me encaminhando aqui para o final, eu queria perguntar as seguintes questões para vocês. Renata, na sua opinião, né, o que um programa de bem-estar realmente eficaz ele precisa ter para ser sustentável no longo prazo? Tem que transformar em cultura. Então, não pode ser uma ação pontual. Hoje tem algo que a gente recebe da empresa. Tem muito mais a ver com relações mais humanas, relações mais empáticas. Tem que estar na cultura da empresa, da gente, de fato, ter um ambiente de segurança psicológica. Para mim, isso é a base de qualquer bem-estar, né? Se eu saio de uma aula de meditação, chego e tenho um líder tóxico, abusador, não adianta. Então, é muito mais olhar a causa raiz de tudo isso, é atuar de uma nova forma, e é entender que o que a gente pode proporcionar como empresa para, de fato, trazer mais equilíbrio de vida para as pessoas, trazer mais os dons, as paixões no dia a dia, trabalhar mais por pontos fortes, né, e não só por uma descrição de cargo. Então, eu acho que tem que virar cultura. Esse é o grande desafio. E o programa de bem-estar passa por a gente se relacionar com o trabalho de uma nova forma. E, para isso, vai ter que cair um monte de mito e crença que a gente está falando aqui, porque, de fato, a gente ainda tem um olhar para o trabalho de sofrimento. E como se o sofrimento fosse o que traz o resultado. Se eu for olhar, meus avós achavam que trabalho era tudo na vida, assim, né? Mas hoje a gente vê uma nova geração que fala, não vou viver só para trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, antigamente a gente descansava, não tinha um celular. Então, de fato, o mundo mudou muito e a gente não está revisando o nosso olhar para o trabalho. Então, acho que a mudança ela é muito estrutural e ela é de longo prazo, com certeza. Verdade. Andréia, e você? Quais são os conselhos práticos que você traria aqui para os profissionais de RH? Como eles podem fortalecer essa cultura da saúde mental, né, efetiva dentro das empresas? Bom, eu já falei um pouco aqui, né? Eu acho que quando eu comecei a trabalhar na década de 90, eu acho que foi a primeira vez que eu li um artigo chamado RH Estratégico. Eu falei, e até hoje, né, tem artigos sobre RH Estratégico. Então, vou ajudar aqui um pouco. Assim. O que é um RH estratégico? Tá? É aquele que consegue conectar as suas práticas com os resultados da organização. Então, é basicamente isso. Né? Não é fazer por moda, não é fazer assistência ali, não é fazer por todo mundo faz, não é fazer para sair na revista ABC, né? É fazer por crença. E como é que eu começo isso? Todo mundo me pergunta, Andréia, mas como eu começo isso? Né? Pega a dor da empresa. Renata falou um pouco isso aqui, tangenciou o tema. Pega a dor da empresa. Primeira coisa, qual é a dor? É o churn de cliente? Questões reputacionais por algum problema que aconteceu? Né? O turnover. Qual é a dor dessa empresa? Pega isso e esse vai ser o seu indicador da sua prática. Na sequência, olha a dor dos colaboradores. É porque eu não me sinto reconhecido. Todos aqueles 5 pontos que eu falei dos sentimentos, tá? Retenção, engajamento, é sentimento, não é a ação só, é o resultado que a ação causa. Tá?
Então, pega a dor dos colaboradores e pega a dor dos líderes. Pegando a dor dos líderes, você vai pegar as crenças ali rapidinho. Eu não puxo, que a meta é inatingível. Eu não consigo contratar, o RH demora muito para contratar alguém para a minha área. As pessoas estão saindo, essa geração Z não quer nada com trabalho. Então, tem vários temas, você vai pegando aqui, mapeia essas crenças, né? E depois, o que você faz? Quais são as ações que eu vou fazer para resolver isso? Né? E mede. RH tem que medir. Não é medir pelo RH, pelo resultado, né? Número de RH, quantidade de horas de treinamento que eu investi no compliance. Não é isso, gente. Você precisa ver o efeito disso. O que eu queria resolver com esse treinamento de compliance? E o que eu queria resolver? Qual é o indicador? Onde é que isso atinge o negócio? E você, então, volta e aí você vai ganhando força. Começa, né? Começa. Não tem aquela... Agora tem aquela trend, né? Você começa, depois você melhora, né? Assim, o negócio começa. Começa, mas com consistência, tá? Quando a gente fala de cultura, que é um tema que eu trabalho muito, né? Por conta disso, né? Nada é de uma vez só, né? Você tem que trabalhar de forma estrutural, sistêmica. Eu falo que a cultura tem 5, 6. Né? A clareza de para onde você vai, a consistência das suas ações, não pode ser ação pontual, né? Tem que ter um ritmo. A coerência, o walk the talk é fundamental. A comunicação, se as pessoas não souberem para onde você está indo, o que você está fazendo, você não tem engajamento, você desvincula as pessoas. Mas, assim, o quinto C, para mim, né, eu falo é o mais difícil, que é o da coragem. Então, está no racional, mas quando chega na hora de fazer, aí você tem muita gente voltando atrás, né? Então, é isso, gente. Eu acho que são dicas aí bem práticas para ajudar. Muito bom. E aí, para a gente fechar, para as duas aqui, olhando para o futuro do trabalho, como vocês enxergam que o bem-estar pode se tornar um diferencial competitivo para as empresas e quais inovações vocês acreditam que vão moldar a área de RH nos próximos anos? Bom, falando um pouco de futuro do trabalho, eu acho que, de fato, a gente já entendeu que precisa de pessoas saudáveis para gerar resultado. Mas a gente vê, nesse momento, um retrocesso, inclusive, acontecendo. Então, é um mundo muito polarizado. Vira uma questão política, as pessoas começam... É quase que uma luta, né? Assim, quero voltar para aquele caminho ou quero construir um novo mundo. Não dá para voltar para trás. Eu acho que a gente tem que olhar que, de fato, inovação vem de um ambiente de segurança psicológica. Não tem como a gente não ter diversidade, equidade e inclusão. Esse é um ponto importante. Pessoas que estão exaustas, pessoas sobrecarregadas, pessoas que estão adoecendo não geram resultado, né? Então, precisamos da sustentabilidade humana para a sustentabilidade dos negócios. E aí, eu concordo 100% com a Andréa, acho que as dicas foram ótimas, e é exatamente isso. É olhar dados, é entender o que está acontecendo. Não é achismo, é trazer neurociência. Não dá mais para ficar nesse, mas sempre foi assim. O mundo tem um monte de coisa que sempre foi assim, está na hora da gente mudar, né? Então, a gente precisa levar para a alta liderança dados e mostrar que, sim, o bem-estar é aliado a resultados. Acho que isso é importante. E tendências de RH, eu acho que, de fato, é sair de um lugar que oferece coisas, né, como a André falou, do assistencialista, para, de repente, cocriar. E talvez o futuro do trabalho passe por um lugar muito mais de trabalhar porque a gente pode falar squads, mas assim, no fundo é por habilidades. Vamos resolver problemas, não é uma descrição de cargo fechada, que o marketing só faz isso, o financeiro só faz aquilo. Quem são as pessoas? Então, e isso é importante. E, por fim, a gig economy chegou. Assim, a gente tem hoje uma geração que fala, eu não quero ser CLT, eu não quero, assim, não estou preocupado com o plano de saúde, eu quero flexibilidade. A gente vai ter que olhar. E não adianta falar, não vou contratar a geração Z, vai ter que contratar. Senão assim. não vai ter negócio. Então, a gente fica pensando muito em manter um padrão. O mundo mudou. Eu, assim, trazendo a Semana de 4 Dias para o Brasil, acho que é uma outra discussão. Como é que a gente trabalha melhor, como é que a gente trabalha de forma mais flexível. Então, a gente vai ter que testar tudo isso, porque não tem uma fórmula mágica e nem toda empresa vai funcionar tudo igual. Concordo. Muita coisa relevante. Não, e o que eu vejo, assim, em complemento, concordo 100%, o que eu vejo, assim, em complemento, acho que a grande tendência e o sucesso das organizações que eu tenho acompanhado e que tem realmente tendo um resultado diferente, é aquela que traz o humano para o centro. É aquela que percebe e convida, não a matrícula, mas convida a pessoa.
e traz tudo que essa pessoa tem para contribuir. Então, a pessoa trabalha nas suas fortalezas e não nas suas deficiências. A gente tem muito isso ainda. O que eu tenho que desenvolver? O feedback ainda sendo dado naquela questão assim, eu sei mais do que você, então eu vou te dizer o teu problema, né? Eu vou te dizer o que você precisa se desenvolver, melhorar. E eu não trabalho realmente de igual para igual. Então, assim, é nessa horizontalização que a gente vai trabalhar. Eu acho que sair dessa visão do início do século XX e trazer realmente uma visão mais, aproveitando a tecnologia toda que eu tenho a meu dispor hoje, que é, nossa, riquíssima, né? Para dentro da organização, mas para isso eu preciso mudar, eu preciso abrir mão do jeito que eu trabalhei a minha vida inteira, né? Então, eu preciso investir naquela questão da confiança, eu preciso investir na questão do sentido de pertencer, eu preciso investir que as pessoas se autoconheçam melhor. Tá? Então, se eu não invisto nisso, eu não acelero. Então, eu preciso dar um passo para acelerar. Só que a gente fica sempre buscando resultado de curto prazo. É sempre aquela meta para entregar no final do ano. Né? É sempre aquele número. Mas isso traz mudança de forma consistente, perene. Eu estou enxergando a minha empresa com sucesso prolongado, né, na longevidade em 20 anos, ou eu estou enxergando apenas a cada 12 meses? Tá? Então, acho que essa visão, tá? Trazer o humano para o centro e, com isso, trazer o humano é aceitar que nós somos seres relacionais, seres emocionais, seres que queremos, né, pertencer, queremos agregar, queremos fazer o melhor, né, queremos contribuir. Então, assim, ajam, né, empresa, de acordo, muda, arrisca mudar, que vocês vão ver o que vai ter de resultado aqui positivo de volta para cada organização. Muito bom. É a coragem, né, que você falou mais cedo, coragem de mudar, coragem de arriscar, errar, e errar rápido, consertar, né? Acho que isso aí é a chave. Muito bom, gente. Chegamos ao fim do nosso episódio. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês, Andréia, Renata. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada pela parceria com a LG Lugar de Gente. E se vocês puderem deixar uma mensagem final aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. A sua felicidade depende do seu autoconhecimento. Então, invista em você. Eu acho que é não desistir, entender que o futuro depende do que a gente quer e vai começar a fazer agora. Então, a gente precisa fazer mudanças e acreditar. E você que nos acompanhou até aqui, continue seguindo o podcast pra gente para mais conteúdo sobre inovação e desafios do RH. Inscreva-se no canal do YouTube da LG Lugar de Gente e ative o sininho para receber a notificação a cada episódio. A LG Lugar de Gente é a maior HR Tech do Brasil e referência em solução e conteúdo sobre gestão de pessoas. Por isso, convido vocês a conferirem a revista Uma, nossa publicação gratuita e online, que reúne conteúdos exclusivos selecionados para transformar a gestão do seu RH. Cadastre-se agora pelo QR Code na tela ou pelo link na descrição e tenha acesso a uma leitura rica, prática e sempre atualizada. Obrigada e até o próximo episódio.